Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Animados, né? Depois do almoço aqui, a missão, vocês não têm noção, mas vamos lá. Agora a gente vai falar de um tema que quase não dá trabalho para vocês, pessoas. Alguém tem problema com pessoas? Não, né? Problema com pessoas? Não, né? Pessoas são... Só problema com pessoas? Ainda bem que nesse painel, o curador desse painel, o meu parceiro nesse painel, é Rodrigo Godoy, que vai me ajudar aqui, que nem o Denis no painel anterior. Não vou trabalhar muito aqui na mediação. Vamos lá, 3 P's, né? Vamos lá, né? Boa O que tarde você a todos pode aí. contribuir aí com esse tema nessa abertura, Godoy? Bom, os 3 P's, né? Quando a gente olha os 3 P's aí de segurança, né? De cibersegurança, então, pessoas, práticas e parcerias, né? Acho que são os pilares fundamentais para quando a gente olha a segurança centrada no fator humano. Então, a gente tem olhado aí, até trazer um pouco de contexto para a gente sempre tratou desses temas, né? Mas a gente tem olhado aí ultimamente, até nos últimos 2 anos, os tipos de ataque que a gente vem sofrendo, e o fator humano ele está muito relacionado a isso, né? Então, a gente sempre protegeu o dado, o negócio, mas a gente sempre também trabalhou conscientização às pessoas, mas a gente tem percebido aí, ultimamente, quando a gente olha, né, os casos de uso que aconteceram, tem ali um fator humano comprometido. E quando a gente olha o ponto pessoas, né, era muito comum a gente dizer, pessoas é o elo mais fraco. Será que é? Ou é o mais forte desse processo? Então, a gente tem que olhar pessoas com muito carinho e entender que tratar da conscientização é uma grande arma para o nosso combate também dentro de cibersegurança. E a forma de como a gente vai fazer isso, a gente vai discutir um pouco aqui, porque tem um time só de feras aqui com a gente hoje. E quando a gente fala das práticas, né, as práticas, a gente tem que entender que cada negócio tem uma cultura. Então, não dá para a gente usar um padrão único. Então, vai ser legal também se a gente conseguir trazer alguns casos de uso aqui, até para contribuir com quem está sentado aí. E parcerias, esse também é fundamental, né? Porque no passado, a segurança tinha um conceito de ser muito old school, muito isolada, e ela não se relacionava e não se conectava tanto com as áreas de negócio. E se a gente não busca essas parcerias, né, principalmente com a cultura da empresa, com a nossa área de gente, para entender qual é a linguagem, né, que a gente tem que falar com o negócio, com as pessoas, e cada empresa tem uma cultura, e também com RH, com compliance, com jurídico, e também obter informações das áreas de negócio, para que a gente consiga criar um movimento muito mais assertivo. Então, acho que, para apimentar aqui o nosso papo, fiz essa introdução aí, e agora vou passar aqui para os meus amigos. Aí eu já vi o Cássio me olhando ali, tipo, Godoy, passa aqui. Então já vou jogar a bola para ele. Vamos lá, Cássio. Ótimo. Vamos lá, Cássio. Vamos lá. A gente estava no almoço ainda agora e surgiu o tema, né? Exatamente nesse ponto que você está comentando. A gente faz o Security Leaders há tanto tempo, e o Sérgio estava comentando que... 15 anos. E o Sérgio estava comentando que o assunto pessoas não pode ficar de fora. Exato. E jamais ficará. Porque, no fim do dia, é tudo sobre pessoas. Exato. Né? Eu tenho a impressão que, a cada vez que a tecnologia avança mais e mais e mais, a preocupação com as pessoas elas também vão aumentar. Porque as barreiras técnicas e tecnológicas ficam mais difíceis de serem ultrapassadas, né? A gente tem o vetor humano cada vez mais explorado, suscetível a ser o vetor de ameaça. Nos últimos anos, se a gente for falar de 20 a 30 anos, aí, o ser humano tem sido o principal vetor de ameaça de longe, né? Os números dizem mais de 80%. E com o advento de IA generativa e da forma como as tecnologias estão cada vez mais pervasivas, eu acho que isso vai aumentar cada vez mais. Então, a preocupação com o ser humano vai só aumentar, né? Infelizmente, a gente vê ainda líderes de segurança e organizações que ainda entendem a segurança da informação como um tema muito técnico
um tema que só trata de tecnologia. Talvez isso, às vezes, culpa nossa, da forma como a gente aborda isso dentro de casa, talvez porque a gente esteja muito dentro da nossa bolha e a gente acaba falando mais de tecnologia, menos de lógica de negócio, menos de conhecer o negócio, menos das pessoas e tudo mais. Mas essa é uma página que definitivamente a gente tem que virar e mudar um pouco o rumo dessa história para focar cada vez mais nas pessoas. Só para complementar a sua colocação, tem uma pergunta aqui importante. Na experiência de você, na sua experiência, o que é mais difícil? Engajar pessoas na cultura de segurança ou manter práticas consistentes ao longo do tempo? Engajar ou manter as práticas? Acho que uma coisa está ligada à outra. Para que eu possa manter as práticas consistentes, eu preciso engajar as pessoas antes, e eu vou dizer que nada vai funcionar se você não engajar os líderes. E eu acho que um erro que a gente tem cometido bastante é em não colocar a alta liderança na tua mira de conscientização, de treinamento, de educação. E eu não estou falando de nada formal, tá? De, vem cá diretor, vem cá conselho, vem fazer um workshop, um curso, alguma coisa, não. Eu estou falando de realmente, no dia a dia, colocar o assunto segurança na pauta para que eu possa usar o líder como um multiplicador. E aí sim eu vou conseguir engajar as pessoas. Eles vão ser engajadores para a gente, se a gente conseguir engajá-los. Então, nada acontece, a prática consistente, ela não vai se perpetuar, ela não vai ser consistente se a gente não tiver a alta liderança bastante engajada. Marcelo, para a gente continuar aqui com algumas questões, e óbvio, né, eu estou fazendo perguntas diferentes para cada um, mas qualquer um de vocês pode voltar ao tema, é só para a gente diversificar um pouco, né? Então, um dos tópicos aqui também seria o que o Godoy puxou, né? Quais estratégias têm funcionado para engajar diferentes públicos internos? Porque eu acho que um dos desafios hoje é esse também, né? É que antes as práticas de conscientização e muita coisa era, né, muito generalista, né? Hoje a gente sabe que a gente está vivendo dentro das organizações um problema geracional, tem pessoas de diversas gerações, tem públicos diferentes, tem, né, perfis também de negócios, às vezes, diferentes dentro da organização. Então, tornou-se realmente complexo esse processo, né? Então, que estratégias, Marcelo, você acha que tem funcionado assim, tem ajudado nesse processo? Depois, acho que Cássio, Rodrigo, né, podem contribuir para depois eu passar para você. A gente vê se a gente tem uns estudos de caso aqui, uns causos, né, interessantes. Antes de comentar um pouquinho sobre isso, acho que, dando 2 passos atrás, né, como eles falaram, eu acho que hoje a estratégia de segurança, mais do que nunca, ela vai ser cada vez mais voltada, né, para o usuário, para as pessoas. Ou seja, ela vai estar centrada no ser humano, né? O pessoal falou bastante, né? A gente vem investindo bastante em tecnologia. Quando a gente pega aí reportes de violações, né, principalmente esse ano, acho que teve um da Verizon, ele fala que, cara, mais de 60% das violações tiveram como causa raiz algum fator humano, ou seja por erro, engenharia social, né, uso de credencial, né, má empregada, enfim, né, a gente vê muita coisa de identidade, a gente estava falando disso, né? Hoje a identidade dá muito poder. Então, cada vez mais a gente tem que se preocupar com a pessoa. E vai numa contramão do que a gente está falando, de que, cara, a gente veio de uma área técnica que a gente precisa cada vez mais exatamente, se comunicar melhor, né? E aí, se comunicar ao longo do tempo, que foi o que você falou. A gente não empacota mais a mesma coisa, aquele treinamento tradicional, para todo mundo, né? O ser humano, ele vive de customização, né? Desde uma loja que a gente já não quer mais a mesma roupa, a gente quer algo para a gente próprio, a gente também tem que empacotar isso, né? E eu acho que tem um mindset que eu acho que a gente tem que mudar, né? Hoje a gente vê muita empresa, cara, eu faço conscientização, eu faço teste phishing, né? Eu mando aquilo para o cara, mas eu acho que hoje a nossa visão ainda está olhando para um copo meio vazio, no sentido, eu estou olhando para o cara que clica no phishing, né? Assim, ainda com aquele negócio de pena, de culpa, né? Assim, o cara que errou, né? Ele está exposto, ele vai ser retreinado. A gente está olhando um pouco para o copo meio cheio, falando assim, cara, e o cara que reportou? E o cara que identificou mais rápido? Eu acho que é um pouco da comunicação e do mindset que a gente tem que mudar para trazer uma cultura de segurança melhor, onde a gente valoriza aquele cara que traz para o dia a dia dele a questão da segurança. Entendeu? E isso, como prática hoje, vocês já estão trabalhando em valorizar
aqueles que, na verdade, ao contrário do que você falou, são os que menos caem, são os caras mais engajados, mais antenados. Exato. E aí, para isso, cara, a gente não consegue fazer sozinho. Eu acho que produto cultura de segurança, né, é um produto que ele vai ter segurança ali também como dono, mas a gente precisa aí ter co-donos, né, como RH, engajando pessoas, e a comunicação gerando alcance, né, traduzindo aquilo para uma linguagem de negócio, né, trazendo senso de pertencimento, porque assim, a gente só gera cultura com mudança de hábito e comportamento, e as pessoas só mudam naquilo que elas acreditam, né? Então, se ela não acredita, ela não vai embarcar naquilo ali, por mais que você imponha, tenha lei, tenha tudo, né? Ou seja, com outras práticas de, vou tirar da PLR, né? Sempre havia sanção, né? Nunca é algo positivo. Então, acho que a gente precisa mudar um pouco esse mindset aí, de trazer o cara para o nosso lado do jogo, né? Ele ser mais um agente de segurança. O que o Marcelo está trazendo é muito interessante, eu já venho escutando um pouco isso em outras edições, mas é difícil você implementar um estudo de caso assim, de valorização, né? Não é uma coisa muito comum. Você já trabalhou nessa frente? Tem algo para compartilhar nesse sentido, Godoy? Eu queria trazer 3 casos de uso. Eu gosto um pouco ali da situação real e resultado que a gente teve, né? Então, eu vou falar sobre 3 casos, 2 de ações que foram feitas e um caso de uso de aprendizagem que a gente teve após um ataque de engenharia social e criar um novo modelo de conscientização em cima dele. Então, o primeiro caso é um caso bem legal de uma casa anterior que eu estava, e a gente é uma empresa de moda, né? Moda lifestyle. Então, gente muito jovem, gente muito criativa. E quando você entender, num papo lá com o time de marketing, com o time de pessoas, o que engaja as pessoas? A gente quer fazer um cenário de insider e trazer para as pessoas como é que o insider ele trabalha dentro da empresa, como é que ele se infiltra, que informações que ele colhe, etc. E aí falou, a gente está aqui na onda do TikTok. Então, tudo que for curto dentro da nossa empresa, na nossa intranet, vai engajar as pessoas. Legal. Aí a gente pegou, então, um vídeo que seria longo, a gente cortou ele em vários pedaços e toda semana a gente põe um trecho ali de até 3 minutos. Então, era um insider que chegava na empresa, se passando por um colaborador, ele consegue um crachá, ele consegue entrar de carona, daqui a pouco ele está trabalhando. E aquilo foi tão legal, porque começou a gerar um engajamento nas pessoas e virou, a brincadeira era um Netflix de segurança. E todo mundo comentava aquilo. Então, não vejo a hora do próximo capítulo da semana que vem. E era muito legal porque eram, sei lá, talvez 1 hora e meia de filme que a gente colocou em pedaços. E o engajamento foi super alto. Então, acho que é legal compartilhar. Porque, de novo, se você não plugar na cultura da tua empresa, talvez a gente passasse 1 hora e meia de vídeo e ninguém, ou teria baixa adesão. Então, acho que esse foi o primeiro caso. O segundo caso foi de uma ação presencial, acho que talvez boa parte aqui já tenha ouvido falar, do sorvete phishing. E aí a gente fez ação na semana de segurança, e aí chega lá um cara com um carrinho de sorvete, né? E o rótulo está lá, a foto do abacaxi, a hora que você abre ele é de coco. Só que está escrito lá na letrinha que ele é de coco. E aí a gente tem esse vício de não ler, né, ali o que está ali. E aquilo causou um frisson também, dizendo, caramba... A maioria caiu, né? Todo mundo caía. Inclusive a alta direção. A gente fez questão de passar, né, no andar. Então, é outro exemplo de caso prático que gerou bastante engajamento. E um caso de uso, que esse foi bem legal, porque a gente, né, como a gente está comentando aí, o próprio ataque do Pix, de alguma forma, tem relação com isso, que começou lá em 24, principalmente em varejos que tinham financeiras, começava num ataque de engenharia social, onde um atendente de call center recebia uma ligação dizendo que tinha alguém de suporte e, no final, precisava dar uma manutenção, interagia, conseguia a credencial dele e instalava ali um software de conexão remota. A hora que a gente pegou a gravação e sentou eu com o meu time e a gente escutou, falou, cara, isso aqui é muito simples. E a gente não pensou nisso.
E aí, quando você faz a reflexão, como é que um cara do suporte liga na central 0800, espera passar na fila para ser atendido por um operador para dizer que ele tem um problema? A gente não faz isso. A gente faz via Teams, via qualquer outro tipo de ferramenta colaborativa. E aí, com esse caso de uso, a gente foi criando uma estratégia de treinamento. E aí, imagina que, pós esse caso, a gente fez uma caravana, aí o time de segurança aterriza lá na cidade onde era o call center e está lá a gente fazendo um workshop para atendentes de call center, de boas práticas para que ele não caíssem nisso. Mas se não tivesse o caso de uso real, a gente talvez não estivesse conseguindo criar uma conscientização que atingisse aquele nicho. Então, são exemplos de aprendizado que a gente tem que linka com cultura da empresa, que linka com algo que instiga as pessoas e outro um caso de uso que você sofreu. Então, acho que, na prática, trazer um pouco de informação para todo mundo ter ideia aí no dia a dia. Muito bom, excelente. Eu gosto muito dos exemplos e os exemplos que, como você falou, né, que trazem mais engajamento são aqueles que saem fora da caixa, né? A gente tem um manualzinho, né, de como fazer conscientização, como você falou, teste de FIS. Isso aí vocês conhecem bem. Mas os exemplos que eu vejo sempre no Security Leaders são aqueles que realmente pensaram totalmente fora da caixa. Vou trazer você, então, agora para comentar, nesse momento aí, esse desafio, né? Na verdade, de fazer essa triangulação, né? Eu acho que quem hoje está no papel de parceiro de indústria, né, sabe como é que é difícil hoje, na prática, você conseguir fazer essa triangulação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido assim, os principais desafios que os clientes têm trazido para vocês, né? O que vocês têm mais visto, onde que vocês sentem que tem sido mais difícil para eles levar adiante essas práticas na área de tecnologia, cyber, enfim. Legal. Antes de falar um pouco sobre a questão de como fornecedor de tecnologia, entendendo, eu quero trazer um tema que eu acho que é bem importante do que eles falaram, que é a questão da cultura de segurança. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala de cultura, a gente entender a fundo o que isso realmente significa. Eu sou da área de segurança durante muito tempo, e aí, como empresário, comecei a construção da empresa, e para a gente fazer a empresa crescer com aqueles valores que a gente acredita, trabalhando da forma que a gente acredita, a gente é muito forte em parceria com os nossos clientes e estar junto, e isso era um valor meu. Mas para transformar isso num valor corporativo, isso é através da cultura. E isso é muito importante, porque todas as empresas têm a sua cultura, têm os seus valores, têm os seus princípios. E aquilo é o que move a empresa, e aquilo faz com que colaboradores queiram trabalhar lá, e faz com que colaboradores queiram sair de lá. E isso é importante para a empresa, para que ela cresça estruturada de acordo com aquele propósito que ela tem, de acordo com aquele valor que ela tem. E eu acho que, quando a gente fala de segurança, a gente precisa entender isso. Porque a gente precisa, em primeiro lugar, casar o valor de segurança ali, essa cultura de segurança, com os valores da empresa. E entender como isso se conecta e não tratar como práticas separadas da cultura que já existe na empresa. Então, eu falo muito que, quando você chega lá, se você tem uma cartilha de segurança e você começa a colocar um monte de regra, é muito difícil do pessoal entender. Agora, quando você começa a mostrar o casamento disso com a cultura que já existe na empresa, é diferente. Um exemplo que eu gosto muito de usar é quando você fala de uma empresa que ela fala que ela é centrada no cliente, que a maior preocupação é atender bem. E aí você começa a explicar que, se você está preocupado com o cliente, como é que você não vai cuidar do dado desse cliente? Como é que você vai fornecer essa informação para um terceiro? Como é que você vai deixar isso vazar? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que a gente tem que começar a pensar na segurança, na cultura de segurança, como parte da cultura corporativa, e não trabalhar isso de uma forma isolada. E aí, isso, quando você começa a ter esse entendimento, você começa a entender a necessidade de construir essas pontes, essas parcerias entre áreas, com o RH, com os seus parceiros, realmente fornecimento ali de tecnologia, etc. Então, eu acho que esse é um pilar super importante. E aí, voltando ao tema da pergunta, a gente tem algumas ferramentas de conscientização, igual o pessoal falou, de campanha de phishing e etc. Mas hoje o que eu vejo é que não adianta mais você querer fazer essas atividades de forma isolada. Eu acho que é importante você começar a utilizar não só essas ferramentas de conscientização, não somente esses vídeos, mas começar a entender
todo o comportamento do seu usuário, do seu colaborador, dentro do dia a dia da empresa. E isso passa voltando a toda a cultura, seja na cultura da sua empresa, os valores da sua empresa, de ética, de colaboração e também de cyber. Porque se você começar a olhar aquilo que o Marcelo comentou, se você começar a olhar assim, o cara que foi lá e clicou no phishing, mas o fato só dele clicar no phishing, ou talvez não estar instruído ali, não diz muita coisa. Mas se você começar a acompanhar tudo que aquele colaborador fez durante a jornada dele da empresa, como ele interage com os outros colaboradores, como que ele interage no dia a dia, como ele interage com outras ferramentas de tecnologia, como ele interage com as ferramentas de segurança, como ele interage com os vídeos de conscientização e como ele interage também com uma campanha de phishing, você começa a ter insumos para você conhecer qual Você vai traçando o deles. perfil, né? Exatamente. Porque e aí, às vezes partir só um disso, clique traz. não é suficiente para você traçar perfil. Exato. E aí eu concordo que precisam ter os modelos de tecnologias que permitam você começar a associar um risco a cada um desses colaboradores e, principalmente, você pode ter um risco por ele ser uma pessoa que tem uma índole mal, que ele está ali querendo fazer o mal, ou porque ele realmente não está treinado, ou porque ele precisa de uma capacitação, e aí você traça ali um tratamento diferente para cada um desses perfis. E eu acho que isso é super importante. Então, não adianta a gente pensar na questão da cultura de segurança como algo isolado, ou principalmente que vai ser um modelo que vai servir para todos os colaboradores. Exato. Você precisa criar estruturas ali direcionadas para cada um deles. Eu acho que essa questão de traçar perfil, ela é muito importante. Muitos falam assim, mas imagina, né? Minha empresa tem lá, sei quantos mil colaboradores. Mas dá para você ter perfis por grupo, né? Não dá para. É óbvio, muitas vezes você não consegue chegar no nível de individualizar. Mas você pode ter perfis para o comportamento, como ele falou. Às vezes, uma empresa que tem uma cultura muito jovem, tem uma galera que é ligada no TikTok, né? Nessa coisa. Isso é uma forma de você trabalhar perfis, né? Só pegando esse gancho, né? Acho que o Tasselli falou que era muito importante. A gente não está preocupado com o único clique ou não clique do phishing, né? O que a gente espera é que o cara tenha um comportamento seguro ao longo da jornada dele. Exato. Dentro da empresa, né? Como é que a gente ajuda ele a ser cada vez mais resiliente, né? Mais criterioso no dia a dia dele, né? Então, acho que é fundamental a gente traçar perfil, entender comportamento e adequar o contexto, né? Porque o cara do chão de fábrica tem uma realidade, né? E o C-Level tem outra realidade. Então, a gente não pode empacotar a mensagem da mesma maneira. Exato. Só complementando, eu acho um ponto que eu acho muito importante quando você fala que a empresa começa a crescer, para mim, aí a cultura se torna ainda mais importante. E é o que eu falo, de novo, um paralelo. Isso é para qualquer fator da cultura, seja da cultura empresarial, seja da cultura de segurança. E aí é muito importante, porque quando você começa a criar essa cultura dentro da empresa e os valores são compartilhados, eu gosto muito de falar que você cria os guardiões da cultura. Que aí não é mais eu tendo que conscientizar 1 milhão de colaboradores. É cada uma das pessoas que já tem essa conscientização, conscientizando as outras. Aí você torna isso uma cultura. Então é muito importante, porque você consegue ter multiplicadores, porque realmente vai ser impossível só a gente da área de segurança querendo treinar a empresa inteira ou conscientizar todo mundo. Mas quando isso se torna cultural, você começa a ter esses multiplicadores ali da sua cultura, e aí sim isso ganha eco e isso ganha volume, né? Nessa Muito linha bom. de ganhar eco, você traz essa questão de não fazer de forma isolada, para que a gente integre as estratégias de conscientização, de educação, de treinamento, enfim, dentro da cultura, a gente consiga embutir isso dentro da cultura. E a gente precisa atacar essa parte da cultura macro, né? Seja segmentando a forma de se comunicar com certos públicos, por função de negócio, por idade, por geração. A gente tem que traçar essas estratégias. Mas a gente, não só olhando para a cultura macro, aí eu volto a enfatizar a questão de olhar o micro também. Sim. Que é esses influenciadores que a gente tem que tentar captar dentro da companhia. A gente fala muito... Uma pergunta aqui nesse sentido. Como é que vocês detectam quem pode ser aí os... A gente não tem o Security Champion, poderia também ter esses caras, né? Que são esses champions aí que estão infiltrados, porque são tem caras que abraçam a causa, né? Tem um monte de champion infiltrado que muitas vezes a gente nem sabe que aquela pessoa poderia ser um champion para você. Sobretudo a alta liderança, de novo. Os líderes, eles têm um papel muito importante em disseminar a cultura da companhia, seja lá qual for a cultura, seja lá qual for a tua regra, ainda que a gente tenha gestão de consequência, curso obrigatório, treinamento, tudo que a gente precisa ter no by the book, se a gente não influenciar esses champions aí que você está falando, esses líderes, e aí eu falo de realmente trabalho de formiguinha. Durante todo o teu dia a dia, você ter agenda com essas pessoas.
A gente fala muito sobre a compreensão do negócio a partir dos profissionais de segurança. E compreender os negócios também passa por compreender as pessoas que tocam o negócio. Sim. O que está na agenda do meu head de vendas? O que o meu CFO está pensando nesse momento aí para os próximos meses? Com quem eu estou almoçando? Eu tomo café com esse povo? Que mesa eu estou sentando? Exato. Entendeu? Então, os security leaders, eles precisam E esse tomar essa de iniciativa. parceria é fundamental, né? Não é à toa que ele está aí. É parceiros dentro da organização. Você não vai fazer um movimento desse também sem detectar quem são seus parceiros nesse processo. Porque essa estratégia toda do macro, ela passa a ser algo não só tua, ela passa que seja da área de segurança, porque passa a ser a agenda do teu parceiro também. Exato. E aí tem aquele exercício de empatia mútua, onde você O vai que eu acho, Cássio, é aquilo que você falou desde o início, que assim, o desafio é o perfil. Eu atuo com vocês há mais... Só de security leaders são 15. E eu vejo que realmente é uma transformação, porque é um perfil mais técnico. É isso aí. Né? Era um povo que há 15 anos atrás ninguém queria falar comigo, ninguém queria dar entrevista. Era um povo nerd que falava, não vou participar de mesa redonda, para que eu vou para o palco? Não tenho que fazer no palco e tal. Então, acho que tem um processo aí também de transformação do perfil de vocês, né? De ter que hoje você está falando de outro soft skill, de empatia, comunicação, né? Parceria. Saber ler o outro, o que está na agenda do outro. Eu tenho colegas de vocês que estão falando, estou estudando neurociência, porque senão, sem neurociência, eu não consigo evoluir como CISO. Então, assim, é que realmente está sendo exigido, né, de vocês um novo perfil, né? Não só de vocês que são líderes, mas acho que de todos os profissionais que atuam nessa área, né? Eu vou trazer um exemplo também. A gente estava recentemente num security leader regional e um colega de vocês falou, nossa, a gente estava tentando falar sobre isso, sobre esses temas, e aí o pessoal só falando, não, porque esse povo usa IA, porque a gente tem que fazer um treinamento para falar que ninguém pode usar a IA que quer, não sei o que. Ele falou assim, não, ao contrário. A gente vai fazer um treinamento para falar das vantagens do uso de IA. E não para falar das desvantagens, dos problemas e tal. E aí, no meio disso tudo, a gente vai dar um toque de segurança ali. Como a gente vai fazer isso? Vamos pedir ajuda do marketing, da comunicação. E aí foi nessa linha, viu o modo de apresentar, não adianta palestra. Gente, vocês são, sim, eu admiro vocês, porque ninguém mais quer sentar para ouvir palestra. As pessoas não têm mais paciência para ouvir palestra. Então, não adianta você pegar um auditório gigante, botar um monte de gente e falar, vamos ficar aqui falando 1 hora com esse povo, não funcionou. Então, fizeram dinâmica, sabe? Mostraram um vídeo curto, né, de uma situação de uso de IA, não sei o quê, e no final foram falando. Então, foi o quê? Na verdade, um treino de conscientização. Só que lotou, porque na hora que falou, olha, nós estamos reunindo o pessoal para falar de IA no auditório. A empresa inteira se inscreveu praticamente. Não tinha mais vaga. Ele falou, lotou a minha sessão. Se eu tivesse falado alguma coisa que era palestra de conscientização, de segurança, do uso criterioso da IA, não ia ninguém. Mas a gente falou o contrário, né? A gente falou que a gente ia trazer as novidades, o que tinha de interessante, as vantagens em usar, lotou. E aí depois, né, aquela habilidade de você transformar o limão em limonada. Você dá aquele toque, né? E com isso você consegue realmente mudar o modelo. Então, assim, esses exemplos todos mostram que, gente, é pensar fora da caixa. Realmente tem que ver o que está gerando interesse. Como eu mobilizo as pessoas dentro da minha organização para algum tipo de causa. É aquela coisa do pertencimento. Se a pessoa não se sentir pertencendo daquela causa, ela não vai... A linha do propósito, né? De a gente ter propósito mútuo. Você imagina que isso tem um poder enorme, isso que você falou, que é inverter, né? E se colocar do lado do usuário, e entender o problema dele, entender a agenda dele. Isso tem um poder incrível. Sim, é um exercício assim como o micro que eu estou comentando, o Marcelo é o meu head de growth, eu vou estar ali de vez em quando, semanalmente, tomando café com ele, entendendo o que é o problema dele, levando o assunto para ele. Ele vai se interessar por mim também de forma genuína. Então, é relacionamento. Se a gente não fizer esse relacionamento, o tema de segurança não vem no tapa na mesa. Ô, Cássio, exato. Um tema que a gente fez há um tempo atrás para alguns clientes, a gente montou um workshop
E foi bastante interessante, porque a Graça trouxe um ponto, né? A gente, naturalmente, é muito técnico, né? Então, muitas vezes a gente fala dos riscos, da segurança, e a grande maioria das pessoas, e quando você olha para os outros negócios, há uma pequena área de segurança. Então, para a grande maioria da empresa, a gente está falando um monte de coisa que não faz muito sentido. E aí, nesse workshop que a gente desenhou, a gente foi para falar sobre os pontos de segurança da vida da pessoa. Então, a gente trouxe um contexto de entender o que eram os dados, e aí começamos a explicar, poxa, se alguém te ligasse e te pedisse qual é o saldo da sua conta, você ia dar o número da sua conta, a sua senha da conta, etc. E aí você começa a explicar as informações mais críticas, poxa, aonde que seu filho estuda, que horas entra, que horas sai, como é que... Você não vai passar essa informação, porque você sabe que isso é do seu dia a dia. E aí, no final, a gente faz esse paralelo com a empresa. Só que os dados da empresa são diferentes dos seus dados, mas o cuidado tem que ser o mesmo. E aí isso virava uma chavinha, porque as pessoas falam, poxa, então é isso que é segurança da informação? É isso que esses caras fazem? E basicamente é isso, a gente tem que cuidar daquilo que é importante e que pode impactar o negócio. Aí ele responde para você, eu achei que você estava cuidando só do antivírus. Exatamente. E é isso que eles esperam, né? Falar do antivírus, falar do firewall. E na verdade não é isso, é saber entender cada vez mais o que são os dados sensíveis, o que é crítico e como que vão funcionar esses possíveis ataques de engenharia social. Eu vou começar a ter que trazer perguntas, gente, porque senão eu não vou conseguir dar conta aqui. Vamos lá. Rui Borges, da Vale, participando sempre junto aqui comigo. Obrigada pela mediação conjunta. Nossos regionais são muito ativos, porque a gente agita lá no Rio de Janeiro, né, Rui? Mas olha só, a pergunta do Rui é interessante. Dado que todos os indicadores e estatísticas mostram que mais de 80,9% dos ataques têm como causa o ser humano, seja por um phishing, um back, engenharia social e outros, por que, na opinião de vocês, o orçamento de cultura de cyber é normalmente o menor dentro de uma área de cyber e normalmente o primeiro a ser cortado e diminuído? Só testes de phishing já não é mais suficiente. Entendo que precisamos de um plano de transformação cultural de cyber, incluindo os riscos cibernéticos na vida pessoal e também, para isso, é necessário investimentos. Godoy. Bom, investimento, acho que quando a gente olha para o cenário econômico, porque no final assim, né, toda empresa ela tem a sua principal estratégia, né, e é business, né? Então, quando a gente está numa posição executiva, a gente também está comprometido com as questões de resultado financeiro da empresa. Então, essa turma que está aqui tem que entender sobre EBITDA, saber o que está acontecendo. Então, quando o mercado recua, é muito comum a gente entender que a primeira opção que a empresa dá é a gente precisa cortar a despesa, né? E isso vai transcender para todas as áreas da empresa. E aí todo mundo tem que fazer ali seu exercício. Se a gente pegar aí pós-pandemia, durante a pandemia acelerou demais, né, a transformação digital, os investimentos em cibersegurança, consequentemente, foram muito altos. E pós-pandemia, os resultados financeiros de muitas indústrias foram comprometidos. E essas ações foram necessárias. E aí, a gente, né, batendo lá na questão principal, a gente tem que ser criativo, né, porque a gente vai ter que fazer redução. E no fazer a redução, como é que você consegue calibrar, porque você vai ter que ter uma tomada de decisão, sei lá, vou trocar uma tecnologia ou vou deixar de fazer o meu programa de conscientização? Você vai ter que buscar alternativas, e aí quando a gente faz um link ali dos 3 Ps, quando a gente fala de parcerias, vão ter ações que você vai ter que, nos seus principais parceiros, e buscar ajuda. E o buscar ajuda, o exemplo que o Tasselli deu aqui. Olha, a gente criou um workshop, por exemplo, onde a gente leva conscientização para a vida pessoal e, consequentemente, para a vida corporativa. Então, esse equilíbrio executivo, a gente vai ter que ter na cabeça, e o corte, em determinados momentos, ele é inevitável. Não tem jeito. Até no nosso Security Leaders Arena, eu fiz um depoimento de uma sequência de cortes. Exato. Os resultados que isso foi sensacional, aquele seu case, né? E aquilo foi de coração, né? Então, como um CISO se comporta e reage ao momento que, não só ele, porque a empresa não diz, corta só lá da área de segurança. Não, de todas as áreas. corte. E como é que a gente se reinventa? E a gente tem que se reinventar com falta de pessoas, com falta de recursos.
Então, eu diria que, para fechar o meu speech aqui, a criatividade faz parte e a gente vai ter que contar com os recursos que a gente tem, principalmente dos nossos parceiros também. Eu queria contribuir em 2 pontos aí. Né, uma visão, acho que um pouco diferente disso. Né? Acho que um problema a gente tem histórico, que a gente comenta sempre no Security Leaders, que é como a gente também traduz isso para o C-Level. Né? Então, cara, a gente tem uma dificuldade gigante. Né? A gente está falando aqui que o problema está muito vinculado a pessoas. Mas quando a gente busca investimento, a gente está sempre falando de tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Né? Talvez o próprio executivo que corta, ele não entende que aquilo tem uma causa raiz em pessoas. Tá? E um segundo nível, que é o tema do painel, né, é como é que a gente está fazendo as nossas parcerias. Né? Um exemplo nosso lá, cara, a gente está com uma campanha grande de cultura, e cultura é tudo, não é só, né, segurança, e às vezes a gente quer ser o 300 de Esparta, né? A gente quer fazer tudo. Né? E a área de comunicação está fazendo uma campanha de segurança lato sensu, onde está falando da segurança das pessoas, irem e virem para as plantas, e a gente encaixou cibersegurança ali. E, na verdade, não é a gente que está liderando isso. Né? A gente está no backstage, quem está tocando isso é a área de comunicação, trabalhando cultura de uma maneira geral. E a gente não está gastando R$1 com isso. Então, às vezes, é uma questão até de estratégia, aliança, até dentro de casa, de como é que se usa outras forças, outros orçamentos para poder motivar esse tema, entendeu? Parceria e atividade. Eu só para complementar, Graça, e aí me perdoa quem perguntou, mas eu vejo um equívoco na premissa da pergunta. Por que o orçamento de conscientização é sempre menor que os demais orçamentos dentro da segurança? A gente está, de novo, isolando as campanhas de conscientização, as ações que vão conscientizar e que vão embutir a cultura. E o orçamento não precisa ser menor ou maior, ele vai ter que ser suficiente. E o fato toda a conscientização e as ações relacionadas a embutir a cultura de segurança dentro da cultura da companhia não estarão relacionadas somente às suas ações macro, estarão relacionadas também a esse dia a dia de relacionamento que a gente está falando, a forma como o time de segurança leva o tema para as áreas pares, para as áreas dentro do negócio. Então, tem muita coisa envolvida aí durante o dia a dia que não está especificamente ligada àquela campanha que você contratou, aquela plataforma de phishing que você tem, está relacionada com o modus operandi do relacionamento entre as áreas. Isso também é conscientizar. Muito bom. Essa é uma polêmica. Se quiser réplica, tem direito também, o Rui. Mas aqui o Fábio Araújo Ciso da Valia, não é isso, Fábio? Também meu colega lá, carioca. Não estou privilegiando os cariocas, não. Eu trago pergunta de todos os regionais, São Paulo, todo mundo. Ainda nessa linha de corte de orçamento em conscientização, não seria uma saída mapear o risco de pessoas como relevante de ser mitigado? Será que a gente mapeia risco de pessoas? Porque a gente falou aqui, já teve um painel aqui de risco, a gente falou de risco de terceiro, risco disso, risco daquilo, mas risco de pessoas. Talvez mapear isso. O que você acha dessa questão que o Fábio está trazendo? Eu posso contribuir com isso, porque quando você... De novo, caso de uso. Né? Caso de uso, ele ajuda muito a abrir a mente da gente. Quando a gente pega, por exemplo, casos de fraude, mas que a segurança também está envolvida, porque a gente anda junto, e você pega ali um colaborador que foi aliciado. E aí você vai entender o caso, né? E aí aquilo transcende a área de segurança, aquilo vai para compliance, aquela pessoa, de certa forma, passa ali por uma penalização, né? E no final, aquele caso, ele é registrado. E aí você pega aquela situação e isso acaba sendo escalado para a alta direção. Ali é o momento onde você registra um risco sobre comportamento, sobre pessoas. E ali é o início de você criar uma resposta para aquilo, que foi o próprio exemplo que eu dei de um ataque de engenharia social, Isso. que é um cara que caiu, mas e quando você pega um funcionário seu fazendo, por exemplo, instalando algo num equipamento da empresa, ou copiando tela e tentando vazar um dado de cartão. Então, o risco de pessoas está ali. Isso acontece todo dia. Né? Na maioria das empresas aqui que operam, que tem loja, que tem call center. Quem tem call center, então, isso é muito complexo.
Então, ali nasce o indicador. Você tem insumo para poder fazer uma defesa de risco de pessoas, né? Mais uma pergunta agora do Renan Viana. Cadê o Renan? Oi, Renan. Gostaria de perguntar aos líderes, aí eu vou direcionar, porque, gente, muita pergunta, eu vou ter que direcionar aqui, Marcelo. Como eles entendem que o gestor de segurança possa fazer parte da agenda padrão do RH? Então, acho que, mais uma vez, né, eu acho que quando a gente pensa no produto cultura, cara, a gente às vezes faz muita reunião que se leva, né, mas a gente deixa passar a oportunidade da gente ter outros tipos de comitê dentro da empresa, né, como comitê de cultura, onde você pode pegar a área de comunicação e a área de RH, e aí cada um trabalhar numa medição de performance. Por exemplo, a RH trabalha na medição do engajamento das pessoas, ou seja, ele vai trazer segurança para os processos que você tem de onboarding, né, ao longo do treinamento que ele já faz da empresa, em vários treinamentos que ele faz no ano, a comunicação traduzindo a questão da cibersegurança para a linguagem do negócio, ou seja, trazendo aquilo para o dia a dia, e cibersegurança medindo o comportamento, porque todas essas ações, no final do dia, elas têm que se traduzir num comportamento seguro do usuário ao longo do tempo, né? A gente não tem que ficar restrito isoladamente à questão do phishing, como, né, os colegas colocaram aqui. A gente tem que medir em tudo, como é que ele se comporta com senha, como é que ele se comporta no dia a dia, eventualmente instalando ou tentando instalar um produto que não estava lá, instalando uma VPN num browser que eventualmente não estava bloqueado, né? Então, tudo isso são sinalizadores de coisa que a gente tem que pegar e, mais uma vez, olhar o copo meio cheio. Como é que eu trabalho ele para ele ser mais uma fortaleza, uma resiliência, e não ser o cara para ser exposto como, cara, ele é o elo fraco, né? Porque eu acho que quando ele compra essa ideia, você passa a ter mais um cara para alavancar e falar de segurança dentro da tua empresa. Deixa eu complementar só um ponto. Acho que tem um então conceito... só aproveitar para te passar uma Por favor. pergunta, que aí você complementa e já responde o Lafayette da ArcelorMittal. Cadê o Lafayette? Vocês estão vendo o Lafayette aí? Lá em cima, Lafayette, você está longe, mas já te identifiquei. A pergunta do Lafayette é interessante, acho que no início até a gente falou um pouco sobre isso, mas eu vou insistir no seguinte ponto: equilibrar tecnologia e cultura organizacional. Esse é o ponto do Lafayette. Como fazer esse equilíbrio? Porque, de novo, a gente está falando aqui, muitas vezes, quando a gente leva a pauta de cyber, está levando sempre pauta de tecnologia. E, às vezes, não está levando uma pauta de cultura organizacional. Você falou sobre isso. Então, acho que esse ponto que o Lafayette traz é importante, que é esse equilíbrio. Porque vocês acabam, no dia a dia, tendo realmente uma agenda e uma preocupação do ponto de vista de tecnologia muito grande, né? A tecnologia é o DNA, é o negócio que faz tudo girar, enfim, né? E, às vezes, a cultura organizacional se perde um pouquinho. Então, Legal. acho que esse ponto é importante também de ser, né, comentado. O ponto que eu ia trazer, falando da questão anterior, uma das coisas que eu falo, a gente tem um conceito que cresceu cada vez mais na área de segurança, a gente fala muito de shift left, de toda a questão de segurança, de começar ali no começo, de security by design, etc. Só que a gente não traz isso para as pessoas. Então, uma das coisas que eu falo muito é, cara, a parceria da área de segurança com o RH, para mim, ela tem que começar desde o onboard do novo colaborador. Então, no onboard do colaborador, na hora que você explica a cultura da empresa, na hora que você explica a função dele, a parte de cyber tem que fazer parte disso. E, principalmente, deixar muito claro sobre como a empresa vai lidar com isso. Então, desde desmistificar o erro em relação à segurança da informação, poxa, no momento que você perceber que você cometeu um incidente, reporta, porque a gente vai precisar tratar. Se você viu um incidente acontecendo, reporta, você é parte dessa segurança, você é parte dessa cultura, replica esse entendimento. Poxa, você está entrando agora, acabou de ter esse treinamento, se você precisar, relembre as pessoas que já estão há mais tempo, pode ter esquecido. Então, você trazer isso com uma parceria desde o momento do onboarding. Então, eu acho que isso também é muito importante, entre aspas, fazer o shift left aí dentro da esteira ali, das pessoas dentro da empresa, né? Então, eu acho que isso é muito importante. O outro ponto, falando de tecnologia, eu tenho uma visão que a tecnologia ela deveria ser o controle, mas ela deveria ser um controle que reflete uma cultura. Então, eu acho que quando você olha para o mundo real, eu gosto de pegar o exemplo, por exemplo, você fala dos países americanos, etc. O pessoal fala muito, poxa, mas lá nos Estados Unidos a lei funciona, lá nos Estados Unidos tem controle. Mas, basicamente, por que ela funciona? Porque foi estabelecida uma lei e toda vez que alguém não cumpre aquela lei, vem o controle. Então, ou ele vai ser preso, ou ele vai ser multado, e realmente vai.
Então, esse é o controle que reforça a cultura de seguir a lei. Então, para mim, quando a gente fala de tecnologia e cultura, tem que ser mais ou menos esse pensamento. A tecnologia ela tem que vir para te dar visibilidade, te dar controle sobre aquilo que já está definido na cultura, sobre aquilo que todo mundo já sabia que deveria fazer. E o que eu acho que é importante é que a tecnologia não tem que ser vista como o dedo duro ou a pessoa que vai... Não, a que te ajuda. Porque muitas vezes você não vai perceber que você errou. E aí a tecnologia ela vai ser o enforcement de te lembrar. E aí eu gosto muito, voltando lá nos Estados Unidos, todo mundo que já foi já viu. Aqui no Brasil a gente tem lá aquele radar de velocidade e ele multa. Nos Estados Unidos não, ele só pisca e te avisa, você está acima da velocidade. E ele te dá a chance de você corrigir sem ser multado. A gente tem que olhar a tecnologia dessa forma. É a forma de ajudar a gente a perceber quando a gente erra. Né? E aí você tem Muito isso em bom. sintonia. Muito bom, excelente. Já me avisaram aqui que eu preciso terminar, né? Já? Mas aí tem uma pergunta provocativa aqui. André Satic, cadê o André? Aí eu vou trazer essa pergunta rapidinho. Quem vai responder é o Cássio. Uma pergunta provocativa. Será que uma gestão ruim aumenta o risco e ajuda na questão do aliciamento? Desculpem, gente, muitas perguntas sobre aliciamento a gente acabou passando um pouquinho por cima, porque pessoas também são pessoas da área de cyber. Quando a gente fala de pessoas, a gente também está falando dos times. Sim, né? claro. Não podemos esquecer desse tópico muito bem lembrado Será ali que uma gestão pelo André. Uma gestão ruim. ruim? Com certeza. Nós estamos o vendo líder, também esse problema de aliciamento muito em função dos times, né? Uma das atribuições do líder é disseminar a cultura da companhia. Se Inclusive ele não dentro faz dos isso, times, né? inclusive dentro do time. Se ele não faz isso de forma coerente e aderente ao que a companhia espera e faz uma gestão ruim, isso impacta com certeza no time. Você estava comentando aí dos outros países que funcionam, leis, tem normas e tudo, onde a gestão de consequência funciona, né, onde a gente tem regras que funcionam. Mas eu acho que ali também tem um accountability muito bem definido, né? Você tem responsabilização, você tem responsabilidades, papéis e responsabilidades muito bem definidos, governança muito bem definida. A gente estava falando de apoio do RH. Por que a gente não coloca o RH também? A gente vê organizações que investem muito dinheiro para medir clima, medir cultura, como é que está a cultura. Por que a gente não mede a cultura de segurança junto com o RH? Porque a gente Pega muitas vezes está carona, medindo... né, nessas estratégias, né? às vezes o RH muito mede... bem colocada, né? Às vezes o RH mede ali controles de anticorrupção, controles Sim. de diversas disciplinas. Exato. Por que a gente não se ajuda dessa forma? Coloca metas transversais para que todos possam ter responsabilidade e responsabilização. E aí você evita ter a gestão ruim que vai prejudicar no fim do dia. Pessoal, não sei se vocês têm a sensação, mas eu não consigo acabar os painéis, dá para perceber, né? Porque, além das discussões aqui serem muito boas, as perguntas são excelentes. Então, de novo, né, sem ser repetitiva, mas já sendo, eu vou continuar trazendo as perguntas nos próximos painéis. Ainda temos mais dois encontros comigo aqui. Então, por hora, muitíssimo obrigada, perguntas excelentes. Para vocês também aqui, a disponibilidade de tempo aqui em participar. Obrigada, Tiago, foi ótimo. Eu que agradeço. Salva de palmas aqui para todos nós, né? Muito bom.